Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de vermos um novo dia, um dia maravilhoso na presença de Deus, um dia de bênção, um dia de celebração, né? Um dia de alegria, um dia de comunhão, um dia de paz, um dia mais um, é claro, em que a gente tenta ali durante o nosso dia fazer com que Deus ocupe o nosso coração, as nossas mentes, os nossos sonhos, os nossos desejos. Isso é muito bom, isso é algo que me alegra bastante. Apesar que de algumas vezes a gente acaba olhando um pouco para o desenho da vida, e principalmente por aquilo que a gente tenta corrigir, tenta moldar, tenta direcionar, principalmente dentro da nossa própria casa, a gente não consegue. E aí, por um breve momento, a gente acaba, vamos dizer assim, fraquejando, né? E duvidando porque a gente queria, dentro da nossa própria força, às vezes, tentar resolver as coisas, mas não consegue. Isso nos traz a uma certeza boa, que na verdade tudo está nas mãos de Deus. E aí que deve ser. E talvez esse devocional de hoje, ele passe por esse aspecto, né? De tudo está na posição, na autoridade que Deus determina. A nossa meditação de hoje está no livro de Salmos, Salmos 52, e a gente vai utilizar o versículo 5 como uma referência de trabalho hoje, 26, tá? 26 de julho de 2025. E no Salmo 52, o versículo 5, a palavra nos traz o seguinte: também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes. Que dificuldade essa leitura, né? Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes. Temos aqui uma colocação, uma afirmação, a gente poderia até pensar que teríamos assim uma profecia para alguém. E esse alguém aqui são ímpios, são pessoas, no início logo desses salmos, que elas são tratadas, na verdade, como homem poderoso, né? Homem poderoso. E ele traz essa questão de um homem poderoso, que é alguém que, segundo aqui o texto bíblico, logo no versículo 1, ele acaba se gloriando na sua malícia. E logo o primeiro aspecto que a gente pode considerar sobre isso é justamente essa facilidade, né? Ou essa percepção que normalmente o cristão tem, ou a pessoa que vive nas coisas de Deus, mas que não tem vivido a abundância material, ele consegue perceber rapidamente que esses homens, às vezes, que são perversos, são maliciosos, eles detêm poder. Eles detêm condições, às vezes, de atacar até a nossa paz, a nossa, vamos dizer assim, a nossa estrutura física, a nossa liberdade. Eles atentam até contra a nossa própria vida, mas a palavra do Senhor sempre nos estabelece que a gente não deve ter, vamos dizer assim, se prender nesse desespero para aqueles que podem atacar o nosso corpo físico, mas sim, né, que atacam o nosso corpo físico, mas que não tem poder sobre a nossa alma. Mas deveríamos sim ter preocupação com aquele que pode atacar tanto o corpo físico quanto a alma. E aí, no caso, ele está se referindo que nós deveríamos ter uma preocupação, um temor, principalmente a ele, que é Senhor, sobre tudo e sobre todos. E aí a gente traz esses salmos, então, com essa característica de um homem poderoso, malicioso, um homem mau. Mas aí o salmista traz que ainda assim a bondade de Deus ela permanece continuamente. Ou seja, há um confronto, há um paralelo entre a bondade de Deus e aquilo que o poderoso acha que pode ser eterno. Mas na verdade não é. Não é. Por que não é? Porque o próprio versículo que a gente está trazendo já está dizendo o seguinte: olha, você cessará a tua influência, cessará o teu poder, cessará a tua capacidade de trazer dano, porque eu estou dizendo. E o Senhor diz isso porque entre o versículo 2 e até o versículo 4, ele traz algumas características desses homens maliciosos. Ele diz assim, ele fala que tem uma língua direcionada, com intenções sempre voltadas para o mal, ou seja, uma língua que professa as coisas que amaldiçoam, que destrói o ser humano, que acaba, vamos dizer assim, diminuindo a beleza do ser humano diante de Deus. Então, é um ser humano desse jeito. Ele fala também, além da língua, ele diz que o próprio coração desse homem, ele diz que ele ama mais o mal do que o bem. E também é muito mais ligado a falar a mentira do que falar a verdade. Ou seja, um homem de língua maldosa, um homem de coração voltado também para a prática do mal, e uma prática do mal simbolizada no aspecto aqui da prática da mentira, né? E ele diz também, e ele, vamos dizer assim, retorna tudo isso, quando ele chega no versículo 4, ele diz assim: este homem é um homem que amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Então você vê que claramente é um homem que não tem temor ao Senhor, que não está preocupado em viver sobre a sua jurisdição, sobre a sua guarda, sobre a sua proteção, ou seja, é alguém que não entrega, não confia que tem a sua necessidade estabelecida em Deus. E o Senhor, e o salmista fala que a partir do momento que a ação daquilo que o Senhor vai estabelecer no versículo 5, foi o nosso trabalho, ele diz assim: e nós que somos os justos, ou os justos, aqueles que estão no Senhor, eles o verão e temerão e se rirão dele, dizendo: eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Assim, não tem nada, assim, não tem problema nenhum a gente construir a riqueza. O problema é que quando a gente começa a construir a riqueza, começa a construir essa capacidade de, vamos dizer assim, solucionar problemas e de ser quase que autossuficiente,
a gente começa a se esquecer. Naturalmente, é uma tendência a gente começar a se esquecer de Deus, né? Seria muito bom quando a gente conseguisse viver a nossa abundância, como por exemplo Abraão. Abraão foi um homem que juntou muitas riquezas, o próprio Jó, um homem também de muitas riquezas, e outros homens aí que apareceram na Bíblia, mas que conseguiram equilibrar essa relação de riqueza, essa relação de poder, vamos dizer assim, poder material, poder terreno, com o temor do Senhor. E aí o salmista diz que, ele diz o seguinte: mas infelizmente essas pessoas acabam confiando na abundância daquilo que eles têm materialmente e, por vezes, muitos deles se entregam à própria maldade. Mas o salmista, de uma forma diferente, traz como alguém que confia no Senhor, estabelece as suas necessidades dele, diz assim, diz que ele é como uma oliveira verde na casa de Deus, né? Ele é alguém que confia na misericórdia de Deus para sempre, e ele também diz que para sempre louvará o Senhor, e também que esperará no teu nome, porque é bom diante de teus santos, porque o Senhor é bom diante de teus santos, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é mantenedor, o Senhor estabelece segurança, estabelece paz. É muito bom essa relação, esse confronto, essa, vamos dizer assim, essa distinção entre a situação de um homem que tem o Senhor e alguém que aqui, por vezes, que acaba se esquecendo que o suporte material que, por vezes, ele recebe do Senhor deveria servir como bênção, mas aqui, no caso, serve para a prática de iniquidade, impiedade, maldições e desagrado ao Senhor. Então, que a gente possa viver como alguém que teme o Senhor, como alguém que é que nem um salmista, como essa oliveira verde na casa de Deus, né? E que, principalmente, né, que a gente realmente possa esperar no nome dele as soluções para qualquer causa da nossa vida. Fica na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso, tu, tua casa, e que o Senhor possa nos cuidar, meu irmão.